Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje, quarta-feira, 17 de maio, um dia muito importante, porque nós, daqui a pouquinho, vamos falar sobre coração. Agora, não só sobre esse órgão que é tão importante para a nossa vida, precisamos cuidá-lo muito bem, mas vamos também falar sobre a hipertensão arterial, que pode causar muitos danos ao nosso coração. E para falar com a gente, para bater esse papo comigo, já a gente conversa com esse queridíssimo amigo, já esteve tantas outras vezes aqui na Band, aqui no Câmera 13, Dr. Mariano Terrazas, é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e à nossa Band. E lembrar também que a gente estava conversando antes de começar o programa, gente, o doutor Mariano dizia que é algo bacana para ajudar no seu coração, é só sorrir, levar a vida com mais tranquilidade, né? Tornar a vida mais leve, e sorrir sempre faz muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa, mas eu quero mandar um abraço para você que está acompanhando o Câmera 13 em todos os bairros de Manaus e também nos municípios do Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada, acima de tudo, ao nosso querido Deus, que nos dá essa oportunidade de entrar na sua casa, de conversar com você e de fazer com que os nossos inícios de tardes sejam tão especiais todos os dias aqui na Band. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada. Olha, gente, quero também já trazer aqui algumas informações sobre a questão da pressão arterial. Eu não sei se você sabe, dia 26 de abril, nós falávamos aqui no Câmera 13 sobre a importância de fazer a aferição da sua pressão, de você ter o controle do colesterol, de você ter uma vida com atividades físicas, né? Tentar, e é difícil, eu sei, mas se desestressar, né? O estresse do dia a dia é um perigo. Então é muito importante que esses alertas sejam feitos. 26 de abril, Dia Nacional da Hipertensão Arterial, e hoje, 17 de maio, é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Então você vê que não é só uma preocupação do nosso país, não. Porque se nós temos uma data mundial é porque os países todos estão mobilizados, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, fazendo esses alertas importantes e necessários. Vamos para a tela da Band ver aqui justamente dados, segundo, está aqui a Organização Mundial de Saúde, hipertensão contribui para 9,4 milhões de mortes anuais por doenças cardiovasculares no mundo. E olha que essas informações ainda não são desse ano de 2017, não. Elas são de 2014. Então esse número, tomara que tenha baixado. Tomara que tenha baixado. Vou já complementar aqui o doutor Mariano, que também é o coordenador do Clube do Coração. Eu acho tão bonito esse nome, e esse nome refletindo o grande trabalho que o senhor vem fazendo com uma equipe maravilhosa para proteger o nosso coração. Doutor Mariano, muito bem-vindo sempre. Muito agradecido, é um prazer estar com você e seus telespectadores. Obrigada. Agora, esses números aí, trazidos pela Organização Mundial da Saúde, eles acabam sendo alertas permanentes para todos nós, doutor Mariano? Sim, com certeza. E como você falou, a hipertensão arterial é um mal mundial. No Brasil, nós temos aproximadamente 30 milhões de hipertensos. Isso é um número considerável, né? Então, é um problema de saúde pública, é um problema que é encarado no SUS, existe dentro do Sistema Único de Saúde um braço que vai cuidar da hipertensão, da prevenção da hipertensão, do tratamento da hipertensão. O próprio SUS disponibiliza para os usuários os medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão, exatamente para alcançar aquela faixa de população que não tem poder aquisitivo para ficar tratando com 2, 3, 4, 5 medicamentos uma hipertensão. Aí sai muito caro. E como é um problema de saúde pública, interessa ao Sistema Único fazer a prevenção para reduzir as internações e os gastos que vão ser muito maiores com as complicações da hipertensão. Então, o gol da hipertensão é a prevenção, é não deixar acontecer o acidente, o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio e outros problemas que são decorrentes da hipertensão. A hipertensão é um fator de risco maior para infarto e para derrame.
Agora, nós já estamos na tela da Band com essas informações importantes, onde demonstram esses dados que a hipertensão atinge 30 milhões de brasileiros. O senhor acabou de nos dizer isso, né, doutor Mariano? E males cardiovasculares, gente, são responsáveis por 1,2 milhão de mortes por ano, são dados do Ministério da Saúde. Doutor Mariano, a pressão arterial. Em que momento a normalidade dessa pressão começa a ser modificada e atingir a hipertensão arterial? Exato. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem uma campanha que está sendo feita de alguns anos para cá, que é Eu Sou 12 por 8. 12 por 8 seria o ideal da pressão arterial normal. E hoje nós consideramos, por exemplo, 13 por 8, já um aumento leve da pressão. E a barreira para você, que não deve deixar atingir, é o 14 por 9. A gente já tem que fazer a prevenção antes que chegue a 14 por 9. Porque a partir daí, do 14 por 9, já começa a doença hipertensão. E é uma escalada. Nós temos hipertensões de classe 1, classe 2, classe 3, conforme a gravidade que ela vai subindo, a pressão diastólica de 10, de 11 e de 12 acima de 12. Então, a maioria dos brasileiros, eles têm a hipertensão arterial limítrofe ou nível 1. Alguns que não se cuidam, ou não detectam, porque às vezes a hipertensão ela é apropriadamente chamada de o mal invisível. Muitas vezes o indivíduo é assintomático, ele não sabe que é hipertenso. Quando ele vai ter já uma crise hipertensiva, é que aparece, ele sente o primeiro sintoma, mas aí ela já veio evoluindo há anos. E de repente ele passa mal e vai para o pronto-socorro e chega lá e está com 20 por 12. Então, aí já está numa crise hipertensiva. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, a 12 por 8. O que significa o 12 e o 8? Isso. Porque eu acho importante explicar isso para quem acompanha o programa nesse momento, doutor Mariano, porque quando o senhor fala, se já passou por 13 ou por 14, alerta. Bom, eu popularizei. Na realidade, não é 12, é 120. 120 por 80. Agora, popularmente diz 12 por 8, mas é 120 por 80. E a unidade de medida é milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. E para que a gente meça essa pressão, nós temos aparelhos que medem pressão. Nós temos aparelhos que têm coluna de mercúrio, e temos os outros, que são os mais comuns, que são chamados aneroides, que é o do relógio, aquele do reloginho. E temos agora os aparelhos que são vendidos popularmente, que o indivíduo faz a sua própria medida em casa, com conforto, são automáticos. Então pode fazer a aferição em casa? Sim. Mas tem que saber fazer? É simples de fazer, porque mesmo no próprio embalagem do aparelho, vem um folhetozinho que mostra passo a passo como você deve medir a pressão. Depois é só apertar um botão, ficar ali com o bracinho e ele mesmo vai fazer o ciclo e vai mostrar no mostrador o grau de pressão que deu. Tendo essa alteração do 12 por 8, estando 14 por 8, por exemplo, doutor Mariano, o que a pessoa imediatamente precisa fazer? Porque aí vem o susto, aí a pressão aumenta ainda mais. Sim. Aí ele tem que... existem os preceitos para você medir a pressão. Primeiro, você tem que estar tranquilo para medir a pressão. Não tem que chegar assim, veio da rua caminhando, subiu ladeira e quer medir a pressão. Não. Comeu alguma coisa? Também não. Você tem que descansar pelo menos 5 minutos, sentadinho, deitado, e aí medir a pressão. Aí vai dar uma pressão real. Normal, real. Normal que eu digo, real do que você possa estar mesmo. Então, se às vezes ele está 14 por 9 ou 14 por 8, é porque ele não esperou os 5 minutinhos de repouso, tal, ele veio caminhando, afobado, tal, e mediu e ela está um pouquinho mais alta. Isso não tem problema. Ele para, descansa e mede de novo. Aí você vai ver que ela provavelmente vai estar normal.
Agora, doutor Mariano, desculpe, deixa eu só fazer uma pergunta. Havia há um tempo alguns levantamentos, alguns até editoriais, fazendo essa comparação que em muitos outros países esse 12/8, em muitos lugares a pressão até estaria muito mais baixo, 10/6, mas que dependendo da cultura, do meio de vida, aquilo poderia ser encarado como normal. Sim, não é? O que o senhor achou o que o senhor acha, inclusive, dessas abordagens que ainda continuam sendo feitas? Não, eu acho que ela está correta. O 12/8 é a mediana. 11, se você tiver 11/8, 11/7, melhor para você. Se você tiver 10/7, 10/6, melhor ainda. Quanto mais baixo for a sua pressão e você se sinta bem com ela... Precisa só estar também se sentindo bem. Exato. Não adianta estar esse número baixo, mas com um sentimento de mal-estar. Aí já é hipotensão. A hipotensão é muito relativa. Tem pessoas que com 10/6 estão ótimas, muito bom para ele, porque aí o coração trabalha folgado. Com mais tranquilidade. Não há resistência, a circulação se faz maravilhosamente bem. Agora, tem pessoas que às vezes começam a ter distúrbios que levam à queda de pressão e ficam 8/6, 9/6, aí se sente mole, sente tontura, aí é hipotensão. Agora, nesses casos específicos de alguém que tenha pressão alta ou pressão baixa, mas com esse mal-estar, não só pelo número que ele está sendo demonstrado, e acaba se automedicando em casa, que tipo de perigo isso pode representar? O senhor, como cardiologista, que tipo de perigo pode nos alertar nesse momento? A automedicação nunca é bom. Por quê? Quando nós nos deparamos com um indivíduo com níveis de hipertensão, nós temos que procurar fazer diagnóstico. Que tipo de hipertensão é? Nós temos a hipertensão essencial, que é a mais comum, mas nós temos as hipertensões secundárias. Essas hipertensões secundárias, por exemplo, decorrente de problema do rim, decorrente de problemas da suprarrenal, são hipertensões secundárias. Decorrentes de uma doença congênita chamada coartação da aorta. Então, quando se depara com a hipertensão, a gente tem que investigar se ela é secundária ou primária, porque o tratamento vai ser diferente. Uma vez que a gente afasta as causas secundárias de hipertensão, ela é catalogada como primária ou essencial, que é a mais comum. Aí a gente vai fazer a medicação adequada. Por isso que a automedicação não é aconselhável, porque o indivíduo realmente não sabe que tipo de hipertensão ele tem. Ok, então, vamos dar uma voltinha nas redes sociais do programa. Quem está conosco agora é o José, do São Raimundo. José, um abraço para você. Doutor, como saber se eu tenho hipertensão? De repente ele nem tem o aparelhinho em casa, o que ele faz? Corre para uma unidade de saúde? Isso. A partir de que sintoma? A hipertensão, muitas vezes, é invisível. Mas quando ela apresenta sintomas, os mais comuns são tonturas, cefaleia, occipital, nucalgia, peso na nuca, distúrbios visuais. Tem pessoas que começam a ver pontos brilhantes na visão, isso é de hipertensão. Outras começam a ter zumbido nos ouvidos. E outras sentem canseira, uma canseira, um esgotamento, um mal-estar. Então, varia de indivíduo para indivíduo a maneira como o sintoma da hipertensão acontece. Outras vezes, a pessoa hipertensa, ela é muito hiperativa e muito irritadiça. E ela não sabe por que ela é assim. Os outros pensam que, às vezes, essa pessoa é exageradamente irritadiça. E ela é hipertensão. Então, a gente tem que saber distinguir qual é o mecanismo naquele indivíduo que ela se manifesta. Por isso, procurar um profissional certamente faz a diferença, né, doutor Mariano? Exatamente. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial daqui a pouco. Ainda tem muitas perguntas para serem respondidas aqui pelo doutor Mariano,
está conosco nessa quarta-feira, como por exemplo da Mônica, da Cidade Nova. Mônica, um beijo para você. Doutor, a hipertensão pode ser hereditária? Então já o senhor vai responder. E o doutor Mariano também vai dar dicas para o bom funcionamento do nosso coração. E também, gente, eu quero muito que o senhor responda já a respeito do tabagismo, da obesidade e o coração. Combina ou não, né? Com o coração, obesidade, não. Exato, tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Então já a gente volta aqui na Band com o nosso Câmera 13. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, mandando um abraço para você que nos acompanha todos os dias. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Olha, gente, olha esses, vamos colocar aqui dados novamente aqui do nosso programa. E nós deixamos uma pergunta da Mônica, que já, Mônica, o doutor Mariano vai responder para você. Mas olha só, gente, doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil. 300 mil pessoas brasileiras são vítimas de infarto agudo do miocárdio. Não é? Agora, vamos responder a Mônica, doutor Mariano. A questão da hipertensão, ela pode ser hereditária? Exatamente. Como eu falei há pouco, a gente tem a hipertensão secundária, que são causas que são definidas, renal, hormonal, e tem a essencial. Essa essencial, ela é hereditária. Então, se nós temos parentes de primeiro grau até de segundo grau que são hipertensos, nós já devemos saber que nós temos uma propensão hereditária a apresentar hipertensão. E como é que isso vai se apresentar? Se eu tenho, por exemplo, meu pai e minha mãe são hipertensos, aí eu tenho duas vertentes para eu ser hipertenso, pai e mãe. Eu só tenho minha mãe que é hipertensa, meu pai é normotenso, eu já tenho menos tendência. Eu só tenho minha mãe, meu pai tem pressão normal, mas eu tenho tios que são hipertensos. Eu tenho propensão, mas é menor ainda. Então, a hereditariedade, ela se manifesta em maior grau conforme o parente de primeiro grau, de segundo grau é hipertenso na família. Mas é assim de origem hereditária. Agora, o senhor que é cardiologista, tem um grande cardiologista e coordena um clube do coração, que é um trabalho maravilhoso aqui no estado do Amazonas. Como que tem sido o trabalho da própria Sociedade de Cardiologia no cuidado do coração? A pressão arterial é sempre uma preocupação que o cardiologista tem para poder cuidar bem desse órgão, do nosso órgão do coração? É constante essa preocupação. Mesmo porque, como você mostrou aí, a incidência de 300 mil mortes, né, no ano pesado, né? Um número doença cardiovascular. É pesado isso. Então, a sociedade identifica alguns fatores de risco que a gente chama de maiores, são aqueles que têm mais impacto para causar essas mortes. A hipertensão arterial é um dos principais. Depois vem os problemas de gorduras, dislipemias, colesterol elevado, o LDL elevado, LDL colesterol, triglicerídeos elevado. É outro fator de risco maior, grande fator de risco. Tabagismo, como você citou, também é um fator de risco grande, maior para essa mortalidade cardiovascular que você apontou. E a hereditariedade também é fator de risco. O sexo, o homem tem um pouquinho mais de predisposição do que a mulher para a hipertensão. Por quê, doutor Mariano? É hereditário, é genética a coisa. Mas, além desses fatores maiores que eu citei, tem que incluir aí o diabetes. Que ainda também é um fator de risco maior para a doença cardiovascular. Aí vem os fatores menores. Os fatores menores vêm a obesidade, o sedentarismo, tá? São fatores que também predispõem. A obesidade, por exemplo, é um fator de risco indutor de hipertensão muito grande. Às vezes as pessoas estão peso normal, estão normotensas. Aí, por alguma causa, elas começam a engordar. Ou está depressiva, começa a comer muito e começa a ganhar peso. À medida que ela passa do sobrepeso para a obesidade, quando ela menos
vê, já a pressão já começa a elevar, começa a ser hipertensa. Então, a obesidade leva a induzir o aparecimento da hipertensão. Isso é uma coisa. Outra é o sedentarismo. As pessoas sedentárias e que têm uma predisposição hereditária para ter hipertensão, elas vão apresentar a hipertensão mais cedo do que se ela fosse ativa. Então, para combater isso, é que a gente entra com duas coisas simples, mas que é difícil de pôr na prática. Uma, fazer exercício regularmente, e quando a gente fala na Sociedade Brasileira de Cardiologia regularmente, é todos os dias. Não é uma vez na semana. Não é só domingo na pelada, não, gente. Não é só domingo e sábado, não. É todos os dias. O mínimo recomendado são 30 minutos por dia. O mínimo recomendado. E não precisa ser atleta de performance de 30 minutos, não. Basta uma caminhada de 30 minutos. Basta uma caminhada. Então, é um exercício que pode ser feito até na terceira idade. Senhorzinho de 70, 80 anos, caminhar acompanhado, lógico, já em idades avançadas, sempre acompanhado, e diariamente. Isso são fatores que reduzem e tiram do sedentarismo. Para os mais jovens, a gente acrescenta 1 hora por dia. 1 hora por dia. Então, com isso, combate a obesidade e combate o sedentarismo. Agora, doutor Mariano, me responda se isso é mito ou verdade. Pegar um dente de alho, cortar, colocar num copo com água, numa jarra e ficar tomando, pressão cai. Isso é mito ou é verdade, doutor Mariano? Existe muita crendice popular. O alho realmente, a alicina, tem poderes benéficos para a saúde, não resta dúvida. Mas aí eu falaria para você, é melhor ter uma alimentação saudável e não esperar que o alho vá resolver o problema. Não. Se você não tiver uma alimentação saudável, e quando nós falamos de alimentação saudável, é assim, uma alimentação muito colorida, muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas, proteínas, o ovo, as carnes e os peixes, com a ressalva que você deve escolher alimentos magros em lugar de alimentos gordurosos. E evitar as frituras. Por exemplo, o peixe é muito saudável, mas na hora que você frita o peixe, você já está tirando a vantagem. Tem que grelhar, seria. Tem que ser grelhado, cozido, na chapa, porque a fritura faz insaturação das gorduras que são maléficas para o organismo. Então, as frituras são desaconselháveis. Lógico, uma vez ou outra, todos nós vamos comer uma batatinha frita, vamos comer um franguinho frito. Mas isso não pode, isso tem que ser a rotina. Exceções, não regra. Exato, não é verdade? Exato. Doutor Mariano, já o Manuel está fazendo uma pergunta, mas antes de colocar a pergunta do Manuel, deixa só lhe fazer agora um questionamento quando essa situação da hipertensão arterial, que nós estamos aproveitando o dia de hoje, Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial, para falar da hipertensão, mas como uma causa, inclusive, de infartos. Quando o coração já começa a sofrer esses danos provocados pela hipertensão, quais são os primeiros sintomas? Porque também tem as pessoas que acabam, eu não ia dizer hipocondríacas, porque temos algumas aqui no nosso estúdio, algumas pessoas aqui da nossa produção, que basta a gente dizer algo e começa a sentir. Isso é normal do ser humano, né? Eu digo isso a algumas pessoas, mas a gente no dia a dia acaba fazendo isso mesmo, né? Alguém fala algo, você já começa a sentir, e o coração ele vai dando alguns sinais, antes de chegar ao extremo, ele vai dando essas dicas de que ele não está caminhando bem? Isso, ele dá. Uma breve explicação. A hipertensão, ela vem decorrente de uma vasoconstrição das pequenas artérias periféricas do organismo. E isso cria uma resistência, uma hiperresistência, que obriga o coração
a fazer mais força para bombear o sangue para ela poder circular. Porque as artérias da periferia, dos membros, de todo o corpo, elas não estão dilatadas. No hipertenso, elas sofrem um estreitamento. Então, o coração trabalha com mais dificuldade no hipertenso. Esse trabalho extra leva o músculo, porque ele é um músculo, nosso coração é músculo, é um músculo muito perfeito. Ele vai, é como se a gente fizer halteres todo dia, o nosso músculo cresce, o coração também vai crescer, a gente chama isso de hipertrofia. Só que a hipertrofia da hipertensão não é uma hipertrofia boa. Na hora que vem essa hipertrofia, que o coração cresce, começa a aparecer uma série de alterações, como arritmias, começam a aparecer arritmias, o coração chega num ponto de hipertrofia que ele não consegue mais hipertrofiar, então ele começa a dilatar. Ele começa a ficar dilatado. Então, aí vem o que nós chamamos de cardiopatia hipertensiva. E aí, quando ele dilata, começa a vir falta de ar, canseira, e pode vir inchaço no corpo. Começa a aparecer edema nas pernas, as pernas inchadas, isso já representando um grau mais avançado da hipertensão. Ok, a gente vai fazer um intervalo comercial. Quero deixar uma pergunta aqui para o nosso querido doutor Mariano. Muita gente mandando pergunta pelas redes sociais do programa. Já a gente dá mais aí Tá aqui, já vamos olhar aqui, o Manuel Crespo. Ele pergunta: sou fumante, doutor, devo me preocupar com hipertensão? O senhor vai responder. E eu também quero lhe fazer uma pergunta: se criança tem problema de pressão alta e tem perigo também em relação ao seu coração. A gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta, quarta-feira, 17 de maio. Gente, bacana isso, hein? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial, um assunto importante. Ontem, inclusive, no Alô Doutor, viu, doutor Mariano, doutor Sidney Chalub, seu querido amigo, nós falamos aqui a respeito da menopausa e da andropausa. Então é muito importante, né? Uma semana praticamente toda dedicada à saúde, fazendo muitos alertas para todo mundo, tá? O que a gente quer aqui na Band é que você tenha muita qualidade de vida, você e toda a sua família. Deixei aqui uma pergunta, agora há pouco, do Manuel, do Crespo, né, Manuel? Ele diz que é fumante e pergunta se deve se preocupar com a hipertensão. Com certeza, Manuel. O fumo é muito maléfico para o coração. E não é só para o coração. Você sabe o problema do câncer e do fumo, problema respiratório, o enfisema e o fumo, e tem o problema da hipertensão e do coração com o fumo. Como é que eu vou explicar para você que ele interfere? Você sabe que o fumo, a nicotina do fumo, ele estimula a liberação de adrenalina no corpo. E a adrenalina provoca uma vasoconstrição periférica, aquela vasoconstrição que dificulta o sangue circular. E com isso a pressão sobe. Então, ele provoca sim o efeito que vai levar à hipertensão, que é a vasoconstrição periférica. O indivíduo que é fumante crônico, ele vive em estado de vasoconstrição. O tempo todo os vasos deles não estão dilatados, circulando bem. Eles estão em constrição, por causa da nicotina. Então, a resposta é maléfico sim. Quem é hipertenso não devia fumar. Agora, doutor Mariano, em relação à criança, né, a partir de que momento os pais precisam se preocupar com essa questão? Porque muitas vezes as crianças também acabam tendo uma alimentação não tão saudável, não é, gente? E aí, em que momento os pais precisam já ter esse olhar? Bom, eu vou lhe dizer uma coisa interessante. Desde o nascimento. É mesmo? Tem crianças que nascem com uma cardiopatia congênita chamada coartação da aorta. Coartação da aorta. É a aorta que sai do coração, aquela artéria, e que tem um estreitamento importante e depois ela dilata. Esse estreitamento provoca um obstáculo ao sangue circular. Com isso, aparece hipertensão na metade superior do corpo, nos braços, e uma hipotensão nos membros inferiores. Então, o neonatologista, quando a criança nasce, ele já palpa os pulsos dos pés, dos braços e mede a pressão nos braços e nas pernas.
Se houver uma diferença maior do que 30, 40 milímetros, ele deve ter esse obstáculo chamado coartação. E se você não trata, essa hipertensão dos membros superiores, ela vai evoluindo, levando à formação de aneurisma no cérebro da criança. Então, desde o nascimento. Agora, falando dessa outra hipertensão essencial, não essa congênita, nós temos visto, sim, a hipertensão na primeira infância. 5% das crianças apresentam hipertensão. E muitas vezes, não só hipertensão, a obesidade da criança, que é uma preocupação aqui no Brasil agora, a obesidade na criança, e o aparecimento da hipertensão. Então, já os pediatras já sabem que a aferição da pressão arterial na consulta da criança é mandatória, na primeira consulta. Lógico que aí, se ele tem pressão normal, não tem problema. Mas sempre deve ser aferida para a criança a pressão. Ok, vamos dar mais uma voltinha aqui nas redes sociais do programa. Tatiana do Jorge Teixeira. Doutor, quais alimentos contribuem mais para o aumento da pressão? Contribui mais para o aumento da pressão? Todo mundo, isso já é popular, todo mundo sabe a relação entre o sal e a hipertensão, né? Tem gente que diz, olha, estou com pressão baixa, eu vou tomar sal. Aí pega sal e põe na boca para subir a pressão. Isso não é bom não, doutor? Não, só se ele tiver hipotenso, aí pode. Isso se tiver a pressão baixa então, mesmo. Então, o excesso de sal na alimentação, ele fomenta o aparecimento da hipertensão, o excesso de sal. Por isso que a Sociedade de Cardiologia tem feito campanha para não ter o saleiro na mesa dos restaurantes, para evitar que o indivíduo ele adicione mais sal na comida. Outra coisa que o Ministério da Saúde já conseguiu, junto à indústria de alimentos, que as comidas, os alimentos industrializados já venham com teor de sódio menor. Então, hoje no Brasil, os alimentos industrializados já têm um percentual definido por lei, que não pode passar daquilo. Com isso, se pretende que a oferta de sal para a população seja mais baixa, porque o sal está muito relacionado, o sódio está muito relacionado com a hipertensão. Refrigerante, por exemplo, que o pessoal gosta. Você pega a Coca-Cola, que é popular. Você pega a Coca-Cola Diet e a Coca-Cola normal. Por que os dois são ruins? Coca-Cola normal tem muito açúcar. Coca-Cola Diet tem mais sódio. Então, o hipertenso, quando usa Coca-Cola Diet, ele está fugindo do açúcar, mas está ingerindo mais sódio. A vez nem sabe desse detalhe que é tão importante. Exato. Não é não, doutor Mariano? Exato. Poxa, que pena que o nosso tempo já acabou tão rápido, gente. Mas, olha, eu quero muito lhe agradecer, dizer que nós vamos mostrar o trabalho do Clube do Coração, se assim o senhor nos permitir, e fazer um convite para todo mundo também conhecer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. É sempre uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, Mariano, muito obrigada. E é muito bom ver a imprensa, o jornalismo, que se interessa por essa área da saúde. Que bom. Isso é muito bom, parabéns. Viu? Então a Band está sempre de portas abertas para o senhor. Obrigado. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Foi muito bom, não foi? Esse bate-papo, essa nossa conversa. E olha, esses cuidados que o doutor Mariano está nos trazendo como alertas, eles precisam fazer parte do nosso dia a dia. Então, é ouvir e praticar. Não é? Praticar o exercício, a boa prática da alimentação. E eu tenho certeza que esse exemplo que pai e mãe passam para os filhos, eles vão ter uma vida muito melhor, saudável. Então é todo mundo em casa fazendo uma boa dieta. Fica com Deus, uma excelente tarde. Amanhã a gente se vê aqui na Band. Tchau.